Fala galera, tá começando mais um... Tá começando mais um quê? 2018 nem acabou, mas até agora já tivemos vários filmes incríveis de super-heróis. E no programa de hoje a gente vai falar um pouco pra vocês qual é o nosso filme favorito até agora e o porquê, né, Marcelo? Isso aí, cara. Então pega um lanche, vem discutir com a gente qual é o melhor filme de super-herói do primeiro semestre de 2018. Editor, solta a vinheta que tá começando o meu favorito, aqui no Ponto Geek. E o tema do primeiro episódio do meu favorito de hoje vão ser filmes de super-herói. A gente vai decidir aqui qual foi o melhor filme do primeiro semestre, no gênero. Bom, em comparação ao primeiro semestre de 2017, esse ano tivemos poucos filmes de super-herói. Até agora nós tivemos Deadpool 2 no caso, tivemos Pantera Negra, Vingadores de Guerra Infinita. Só. Sem tristeza, Marcelo, e vamos começar logo o quadro. O pessoal de casa deve estar curioso pra caramba pra saber o que a gente pensa sobre esses filmes e o porquê. Então vamos nessa. Então, o filme que eu escolhi para esse quadro foi o Deadpool 2. Escolhi Pantera Negra. Tudo indica que eles têm a mesma força. Então, bora começar? Bora lá. Fight! Então, galera, o Pantera Negra é um filme do universo Marvel, se passando na terceira fase do universo, e conta a história, narra a ascensão do príncipe T'Challa, rei e príncipe basicamente de Wakanda, porque o pai dele foi assassinado no último filme, né, na Guerra Civil, que é um dos filmes também do Capitão América, que está enquadrado nesse universo cinematográfico. Apresenta também um grande vilão, que é o Killmonger, e tem esse debate de ideologias que são igualmente fortes, igualmente bem representadas, e apresenta uma porrada de personagens maravilhosos, extremamente bem interpretados e construídos, e vai narrando essa história que é maravilhosa do início ao fim. O meu escolhido foi o Deadpool 2. Obviamente é a continuação do Deadpool 1. Oh, Jesus. E o filme começa basicamente o mesmo intervalo entre o primeiro e o segundo filme. O primeiro filme é de 2016, se eu não me engano. Então nós temos aí um intervalo de 2 anos, que é onde o filme também começa, e mostra mais uma vez o mercenário falante, que é o Deadpool, já agora já concretizado como um herói e famoso naquele universo à parte e ao mesmo tempo integrado com o universo dos X-Men da Fox, enfim. E o filme, dessa vez, o filme não é diferente do primeiro. Tem piada, tem muita piada, tem ação, tem nojeira, é gore. A classificação continua sendo 18 anos. Só que nesse filme eles procuram acrescentar mais uma camada. Em vez de ser só um filme besterol, eles acrescentam um plano dramático por conta da morte de uma personagem, que acho que não precisa a gente ser específico agora quem é. E aí ganha mais uma camada para desenvolver o filme. Round 1. Fight! O melhor protagonista, sem dúvida, é o Pantera Negra, o príncipe T'Challa. Ou T'Challa. T'Challa. A gente vê a construção do personagem desde o início. Tem aquela história da jornada do herói básica de sempre. Só que a interpretação do Chadwick Boseman é fantástica. Ele é maravilhoso, esse cara. Nossa senhora, eu amo um homem, ele se chama Chadwick Boseman. A gente tem um personagem que tem um ideal muito forte por trás, uma motivação convincente. E a gente tem personagens de apoio que sustentam a profundidade dele. Ele tem os momentos de queda, ele tem os momentos de ascensão, e isso você vê a complexidade dele, principalmente no momento em que ele está num outro plano astral e ele vai conversar com o pai dele, desculpa pelo spoiler, mas é um momento que você vê quão forte é aquele personagem e quanto ele tem para dizer e para contar. Então, ele dá de 10 a 0 no Deadpool, isso não tem nem comparação. Eu não sei qual vai ser o argumento que o Marcelo vai usar, mas tem que ser muito bom, cara. eu sei. I accept your challenge. Então, o meu melhor protagonista, na minha opinião, Deadpool 2, ele é interpretado pelo Ryan Reynolds, que faz o Wade Wilson pela segunda vez no papel do personagem. E, na minha opinião, o Ryan Reynolds se encontra no personagem nesse segundo filme. Ele nasceu para interpretar o Deadpool. E nessa segunda aventura do personagem, ele ganha uma camada a mais do primeiro filme.
por conta da morte da esposa dele, spoiler, ele se vê na necessidade de encontrar o herói, o verdadeiro herói dentro dele, não o anti-herói, o mercenário, como a gente vê ele no início do primeiro, no primeiro filme, na real, e no início do segundo filme. Então, eu acho que ao longo do filme a gente vai vendo traços que fazem ele um personagem completo, um personagem engraçado, um personagem heróico, um personagem da galera e um personagem forte. Então vamos pra melhor vilão. Fight! Então, Deadpool 2 ele não tem um vilão pré-estabelecido. Ele tem o Cable, que é um personagem muito importante no universo dos X-Men, que vem do futuro. Ele é filho da Jean Grey com o Ciclope. Ele vem do futuro distópico, onde os mutantes não existem mais. E ele volta pro passado, no caso do filme, para poder evitar uma catástrofe no futuro. Então ele é visto como um herói, um vilão, mas ao longo do filme a gente vê outros personagens que vão se revelando como vilão. A gente tem o personagem do Russell, que é o Fistfire. Que ao longo do filme ele é tratado como o futuro vilão, mas ao mesmo tempo não é. Então fica difícil a gente pontuar quem é o melhor vilão. Na real, a gente pode dizer que o vilão do filme é mesmo a outra persona do Deadpool, que ele fica batalhando durante o filme inteiro em deixar de lado. Mas vilão pré-estabelecido a gente não tem exatamente. No caso do Pantera Negra, de certa forma semelhante com o Deadpool, a gente tem dois personagens que podem ser considerados os vilões da trama. Um muito mais forte do que o outro. A gente tem o Garra Sônica, interpretado pelo maravilhoso Andy Serkis, como sempre, uma atuação incrível. Ele sempre dá tudo que ele pode na trama. E que ao longo pelo menos a primeira metade do filme, acaba ajudando na narrativa, porque ele que conduz esse núcleo da trama mais voltado para as ações que vão determinar a segunda metade do filme. O Killmonger, que é o que eu vou falar agora, o personagem interpretado pelo Michael B. Jordan, ele acaba ficando em segundo plano nesse meio tempo, mas logo toma sua importância e assume o filme. Junto com o T'Challa, o Michael B. Jordan, no caso o Killmonger, ele é um dos vilões mais incríveis que eu já vi, eu acho que em toda a história do cinema, principalmente quando se diz respeito a filmes de super-herói. Ele quebra completamente esse conceito. É um vilão que a gente ele tem um carisma muito grande, a gente consegue se identificar com os anseios dele, porque também, assim como o T'Challa, ele tem motivações extremamente fortes. Você consegue ver uma analogia muito grande entre o T'Challa sendo o Martin Luther King e, de repente, o Killmonger sendo uma figura mais parecida com Malcolm X, que buscam igualdade, mas de formas diferentes. Também tem essa lógica mais ou menos no Professor Xavier e no Magneto. Você vê que existe essa dualidade, é uma coisa que o cinema gosta de fazer, principalmente o de herói. No caso do Killmonger, a gente vê que a situação é ainda mais complicada, porque ele é um garoto que cresceu no gueto, é um garoto que tem todos aqueles problemas sociais que você tem nos projects norte-americanos, que são aquelas comunidades mais pobres, que a cultura africana ainda assim é muito forte. Ele nasce de um trauma e desenvolve esse trauma e leva isso adiante por causa de um ideal muito forte. Ele fala contra o imperialismo, ele fala contra a desigualdade. Y'all sitting up here comfortable. Must feel good. It's about 2 billion people all over the world that looks like us. But their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. Só que a questão as atitudes que ele toma são questionáveis, mas as motivações não. Isso que deixa esse vilão tão rico e tão profundo. Agora a gente vai falar um pouco sobre os parceiros dos protagonistas. Fight! No caso do Pantera Negra são dois, que eu achei bem relevantes, que é a Shuri e a Okoye, que são mulheres fodas, extremamente fortes, que têm a sua representatividade extremamente aguda no filme. Na porrada elas não têm limites, elas são fodas de verdade. Principalmente a Okoye, que é representada por uma atriz fantástica, é a Danai Gurira, que faz a Michonne também, o Walking Dead. E ela é extremamente badass e deixa uma marca muito forte no filme. E tem a Shuri também, que é a irmã do T'Challa, consequentemente a princesa de Wakanda, e ela tem uma interação muito interessante com ele,
Porque ela, além de ser o alívio cômico do filme, ela também é uma personagem que demonstra uma inteligência absurda e ajuda nas inovações tecnológicas do país dela e do próprio Pantera Negra, dando esse suporte que ele precisa. Difícil você bater de frente também, Marcelo. ele tá Cara, fudido. não é difícil, porque Deadpool 2 ele tem vários, posso dizer assim, parceiros. We're gonna form a super duper fucking group. Porque em Deadpool 2 é a chance que a Fox ela arrumou pra tentar fazer mais um spin-off do universo dos X-Men, que é o X-Force. Que é o Shatterstar, a gente tem o próprio Cable e tem a Domino, que eles estabeleceram que seria mesmo o parceiro do Deadpool nessa continuação, até porque ela é parceira do personagem nas HQs, junto com o Cable. Domino, I'm lucky. E cara, é sensacional a presença da Domino no filme, porque o poder dela é simplesmente ela tem sorte. É isso, ela tem sorte. E como você pensar em traduzir isso no cinema, até mesmo nos quadrinhos? No quadrinhos é mais fácil, mas no cinema é difícil, cara, o personagem só tem sorte. E outro motivo também que eu achei muito foda é que ela tem, nos quadrinhos ela é albina e tem um olho escuro. No filme eles inverteram isso, ela é uma personagem negra e ela tem uma mancha branca, como se fosse, sei lá, uma personagem com vitiligo. E, cara, é uma personagem extremamente foda, incrível, sabe? O poder dela deixa tudo muito bem potencializado em tela, é maravilhoso. Agora nós vamos falar sobre o melhor par romântico. Fight! No caso de Deadpool 2, a gente tem novamente a personagem Vanessa, que é o interesse amoroso do Wade Wilson, nem do Deadpool, do Wade Wilson desde antes dele se transformar no herói. E o acontecimento, como eu já disse lá no início, da morte dela no filme, é o que faz a trama de Deadpool 2 acontecer. Todo o desenvolvimento do personagem e o acréscimo das camadas que a gente vê no filme é causado pelo impacto que a personagem tem na vida do personagem. E isso é interessante, cara, porque independente deles ficarem contracenando durante o filme inteiro, a presença dela e o que ela deixa, o que é pontuado por ela, não apenas no primeiro filme, mas como no segundo, motiva um personagem, sabe? Que o personagem faz evoluir ele. Sim. Então eu acho que ela tem um papel essencial e crucial nessa continuação. E que é interpretado pela brasileira Morena Baccarin. Ou Baccarin. O que ela achar Vocês melhor. decidem. Ou o que ela achar melhor. Responde o nosso vídeo, por favor, Morena, e diz pra gente, por Deixa nos favor, como é a comentários. pronúncia do seu nome, por favor. Deixa nos comentários. E do seu filme? Cara, o meu filme é a... Nakia, Exato. interpretada pela fantástica ganhadora do Oscar e de alguns outros prêmios menos relevantes, chamada Lupita Nyong'o ou Nyong'o. Provavelmente esses nomes do Pantera me ferraram hoje, confesso. É uma personagem fantástica, também, assim como praticamente todos. Eu usei tanto esse adjetivo hoje que vai ficar até chato, mas é algo que tem que ser falado e foi falado da melhor forma. A Lupita, através da personagem, luta pelos direitos dos refugiados em ações, né? Não diretamente, mas você consegue ver pela atitude que o personagem toma, pela forma como ela age, pela personalidade extremamente forte. É uma mulher que domina o ambiente que ela está dentro, que ela está inserida. Ela é a protagonista da própria vida. Ela, diferente de todas as outras, escolheu uma vida isolada. Ela sai de Wakanda e toma atitudes por ela. Até ela tinha um relacionamento anterior com T'Challa e ela larga meio que ele para viver os sonhos dela como uma mulher forte, independente, enfim. Aquela puta crítica social que a gente tem nesse filme é mais uma delas, aliás. Sabe? Mostra que é uma mulher forte, que pode ser independente, mesmo o cara, o ex-namorado dela sendo um fucking rei. Então, mostra que ela tem bastante presença. Fight! Na porrada, esses caras não têm limites. Os caras são fodas. É 1 contra 5, 20, 30, 40. Os caras saem quebrando geral. E o Pantera Negra não é diferente. E eu vou defender porque a porradaria do Pantera Negra é melhor que Deadpool 2. No caso. As sequências de luta do Pantera Negra são visualmente absurdas. Dificilmente você vai ver algo parecido.
Aquela cena de perseguição do carro lá naquele país oriental, que eu não lembro agora, se não me engano é Hong Kong, é extremamente absurda. Extremamente bem coreografada, bem planejada. Tem a interação com a Shuri, que está dentro de um carro virtual lá em Wakanda. Você tem uma riqueza de detalhes absurda. E com a trilha sonora do Kendrick Lamar rolando no fundo e a porradaria estancando e você só nervoso, grudado na cadeira, sem saber o que fazer, só na expectativa. Pra mim já ganhou o filme inteiro. E no final, a porradaria com o Killmonger, que passa a porra do trem carregando o nióbio, que o Bolsonaro fala que só tem no Brasil, mas tem em Wakanda também. Brother, é sensacional. Cara, não vou mentir, concordo, essa cena do Pantera é excelente, tem um plano de sequência que eu acho incrível, mas Deadpool 2, ele tem uma vantagem na direção, pelo menos na parte de ação, que eu acho sensacional, que é a direção do diretor David Leitch, que é o mesmo cara que fez John Wick, só isso, John Wick, e fez Atômica. Quem já viu Atômica ou John Wick sabe que o cara manda muito bem coreografando cena de ação. Ele é um dos principais nomes de Hollywood para filme de ação. E logo a primeira cena de luta de Deadpool 2 é incrível. Principalmente quem viu a versão estendida, que fica a dica. A versão estendida tem mais lutas e tem um plano sequência no início, que é bem isso que você falou na introdução. É o Deadpool contra 10 ou 20 caras ao mesmo tempo. É sensacional, chapa. É elevando a censura ao máximo. Nossa, é incrível. E ele tem um lance que ele brinca com um jogo de luz neon que fica, ó, literalmente, por fim, o melhor desfecho. Não tão literalmente, porque tem a cena pós-crédito. É verdade, a gente tá falando. E por fim, mas não tão por fim, né? Vamos dizer assim, vamos falar sobre o desfecho. Fight! O desfecho de Deadpool, ele é cômico, cara. Acho que a palavra é só isso que eu posso dizer, porque é esperado o que vai acontecer, óbvio, assim, pra quem é acostumado com blockbuster de filme de super-herói, mas ao mesmo tempo ele é a conclusão de tudo aquilo que o personagem vem lutando durante o filme inteiro. De largar o papel de mercenário e se concretizar mesmo como um herói e um anti-herói, mas muito mais como um herói, sabe? Dele encontrar o propósito, na real, o propósito pelo qual a esposa dele morreu e deixou pra ele que ele deveria se encontrar como Deadpool e não como Wade Wilson. E tem umas brincadeirinhas lá no fim e tudo mais que fica mais bem amarrado na cena pós-créditos, que a gente vai falar logo após. Já o final de Pantera Negra, eu acho que o melhor adjetivo para descrever é poético. Se você pega a sequência final, as sequências finais da luta que ocorre em Wakanda, aí depois a ponte, que é a luta entre apenas o Pantera e o Killmonger, e depois a redenção do Killmonger, que explica pra gente o que ele sente de verdade, é ali que a gente consegue ver a profundidade do personagem. Que ele faz um discurso extremamente pesado sobre escravidão, sobre imperialismo. E tem uma cena que me marcou muito, um momento que me marcou muito, é quando ele já tá com a adaga estocada no peito e o T'Challa ajuda ele a subir e a ver o horizonte de Wakanda. E ele fala que ele preferia morrer do que estar preso igual os irmãos dele estavam nos barcos indo para a América. Confesso que lacrimejei bastante nessa parte. E foi um dos momentos épicos do filme. Sem contar também que eu acabei esquecendo de falar, porque para você ver como o Killmonger, ele rouba a cena também em alguns momentos. Rouba praticamente o filme inteiro. Mas o T'Challa também, perto do final, nos 30 minutos finais, tem o momento de redenção dele. Que ele se encontra, todo mundo acha que ele tá morto, mas ele ressurge das cinzas e consegue reafirmar o ideal dele. Inclusive, ele aprende com o Killmonger, isso que é legal. Ele bota em prática parte do que o Killmonger queria, que era abrir o Wakanda para o mundo, só que de outra forma. Ele inicia, enfim, uma campanha social e ajuda as crianças, inclusive do mesmo bairro que o Killmonger morava e que gerou praticamente esse monstro, entre aspas, que ele se tornou. E agora, por fim, de vez, a gente vai falar sobre as cenas pós-créditos dos filmes. Fight! No caso do Pantera Negra,
é um momento em que o T'Challa tá na ONU, tá fazendo um discurso, e ele reafirma o ideal de construir pontes ao invés de destruí-las. Ele vai abrir o Wakanda pro mundo fazendo uma crítica pesada e clara ao governo, direta, a um tapa na cara do governo Trump norte-americano e talvez um tapa na cara do nosso governo no que vem, vai saber. Cara, no caso do Deadpool, é legal. É legal porque ele estende não só no universo do próprio personagem, mas até mesmo no universo da Fox, com os X-Men, com o Quarteto, enfim. E é uma própria... Cara, é uma tirada contra o próprio Ryan Reynolds, sabe? Eles elevam o lance da quebra da quarta parede e descompromisso do personagem com o filme. Uma das cenas pós-crédito a gente vê o Deadpool viajando pelo tempo com o dispositivo do Cable e ele mata o próprio Ryan Reynolds como Deadpool em Wolverine. Ele quando recebe o script de Lanterna Verde e mata o bebê Hitler. Sim, ele mata o bebê Hitler. E aí ele consegue resetar todo aquele universo com um dispositivo do Cable de viagem no tempo. Então é mais uma coisa isolada. Padrão ali. Deadpool. Isolada ali, sabe? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio de... O meu favorito, aqui no nosso canal Ponto Geek. E assine o canal, ative as notificações, deixe seus comentários. Fala pra gente o que vocês acharam dos filmes que nós falamos aqui e qual é o seu filme predileto. Fala qual foi seu filme de super-herói favorito até então e a gente volta. A gente volta porque o segundo semestre de 2018 também tiveram ótimos filmes. A gente vai ter agora o Aquaman em dezembro. Então, continua com a gente aqui no Ponto Geek e... Valeu!